Eu vi um pedacinho, gravei um pedacinho aqui, que é a questão da ansiedade, né? Que a gente quer as coisas sempre para ontem, né? Você vai em algum lugar, tudo você quer rápido, tudo tem que ser rápido. Eu, quando peço alguma coisa para os meus filhos, eu falo assim, agora é já, e tudo tem que ser assim. Mas ele fala que a ansiedade não serve, né? Para cura, para essas coisas. Porque a gente passa séculos se intoxicando com problemas, com sujeiras e com um monte de coisa, e a gente quer a solução assim em dias, em horas, quer um medicamento certeiro que resolva, né? Então, às vezes, a gente precisa pensar que a cura, a nossa cura, ela é feita de uma forma bastante natural e gradual. Tem em casa minha cunhadinha, que tem 56 anos, 57 anos, e ela vai passar essa encarnação inteira se curando, né? Então, nessa encarnação, vai ser desse mesmo jeito, ela não vai mudar, né? Então, você imagina, a gente tem que passar uma encarnação inteira com o pensamento fechado, sujeitar, né, a uma série de coisas, as brincadeiras de mau gosto que fazem com ela, até eu mesmo também, de vez em quando, ponho ela em situação constrangedora, sujeitar a isso, né? E uma encarnação inteira. Então, a gente tem que ter consciência de que a cura, muitas vezes, ela não é uma coisa imediata, né? Ela demora, ela é uma coisa gradual, lenta e gradual. Bom, aí ele fala que as árvores não dão frutos antecipados, isso é uma realidade mesmo. A gente, quando era criança, queria comer a goiaba de qualquer jeito, lembra? Comia verde, de qualquer jeito, dura pra caramba, e achava que estava ótimo, né? Aquela goiaba dura e tal, né? Aquelas coisas, aquela jabuticaba que nem estava pretinha ainda, estava ainda meio embançada, a gente queria comer a jabuticaba, queria comer a goiaba era mais comum, a manga, arrumava um jeito de comer aquele troço lá, azedo para burro, né? Então, e é só com o tempo, né? Com o tempo é que a gente vai ganhando essa possibilidade. Ele fala da criança que vai ter responsabilidade, mas ela não é imediatamente responsável, ela vai ter com o tempo, né? Vai depender de uma série de fatores. Claro que tem um espírito que já é evoluído e já nasce numa condição superior, mas nós estamos falando aqui da grande massa, né? Os espíritos evoluídos quando nascem é outra coisa. A gente não tem nem ideia, né? Bom, os costumes sociais são os homens que fazem, né? Então a gente está lutando aí contra alguns que fizeram, alguns costumes, estão querendo implementar alguns costumes aí deletérios, ruins, né? Mas é a gente que tem que fazer as coisas, não tem jeito, né? Então, também a gente gostaria muito que a gente pedisse para Deus, Deus viesse aqui e falasse, tá errado, isso aqui pode corrigir, isso aqui, também aquilo ali, arruma isso aqui, faz isso. Todo mundo queria isso, né? Mas é a gente que tem que concluir que está errado, tem que esperar, tem que ter aquela coisa de, às vezes, vivenciar, né, o erro. O senhor Manuel estava dando um exemplo aí da implantação de um processo social aí mundial, mas, por exemplo, a gente vê alguns países que o pessoal está amargando 20, 30, 40, 50 anos de pessoas que são enérgicas, né, que são complicadas. Imagine, para retirar isso, quanto tempo vai levar ainda? 10 anos, 5 anos, 10, 20 anos, vai dar quanto, né? Então, a gente sabe que somos nós é que vamos ter que resolver isso. Não adianta jogar para a providência divina, porque somos nós, né? O problema aí, no fundo, é da gente mesmo, né? Então, o Evangelho fala do homem de bem, que desencarna, isso dá uma revolta na gente também lascada, né? Porque a gente quer o homem de bem perto da gente, né? Mas, na maioria das vezes, é entre ele e Deus. A conversa é entre ele e Deus, né? Então, se ele já cumpriu a tarefa, ou já cumpriu a pena, ou já cumpriu a missão, ou já cumpriu o trabalho, lembra aquele moço da tecnologia que faleceu cedo, né? O Steve Jobs, faleceu cedo, né? Ah, o pessoal falou, mas é que ele quis uma medicina alternativa, foi lá na Índia para curar do rinho e do fígado e não conseguiu e quis tomar remédio natural e quis fazer isso, fazer aquilo, mas chegou o termo, né? Então, se tivesse que não chegar ao termo, obviamente viria uma inspiração. Eu me lembra muito um fato interessante, o Coronel deve saber desse fato. Eu acho que era o Marechal Deodoro, que estava muito mal na floresta, muito mal mesmo. E uma febre, achava que ele ia morrer. Ele teve um sonho
E nesse sonho, ele estava sendo convidado a comer abacaxi. E aí acharam lá uns abacaxi lá no meio da mata, ele comeu um monte de abacaxi e curou. Ele ia morrer e curou com abacaxi. Imagina só um negócio desse. E a mulher de Bezerra, lembra da mulher de Bezerra? E ele pediu lá para o moço, fala lá com o médico, que a minha esposa está doente, lembra disso? Ele manda pegar um mato não sei aonde, misturar com não sei do que, lá a mulher fica boa. E ele que era médico não conseguiu curar a mulher, né? Veja como são as coisas, né? Então, às vezes, a gente precisa ir um pouquinho mais além, porque na maioria das vezes a gente sequer começou a nossa tarefa. Na década de 90, 2000, eu tinha a sensação que eu já estava vivendo um mundo regenerador. Eu tinha essa sensação. Eu pensava assim, nossa, não tem problema nenhum, né? Não tem, eu vejo tanta gente com tanta dificuldade aí, vivendo um drama lascado, e eu não tem problema nenhum, tranquilo, estou contente com as coisas que eu tenho, com as coisas que eu ganho, está tudo bem, tudo certo. Rapaz, nem tinha começado ainda o que ia vir, né? Então, às vezes, a gente tem essa ilusão que a gente já está terminando a tarefa, mas às vezes não está nem começando, 60 anos, 80 anos, às vezes a pessoa tem que fazer alguma coisa aos 80 anos. 90 anos, né? Então não está na hora de ir embora ainda. E o mundo espiritual sabe, né? Tem um reloginho lá que está disparado. Claro que algumas pessoas provocam o reloginho, estragam o reloginho antes, né? É óbvio que isso a gente também faz, né? Não é? Não estraga o reloginho antes, né? Mas o ideal, se a gente conseguir sintonizar com esse reloginho, é seguir em frente, cuidar da saúde, fazer as coisas com equilíbrio, com ponderação, cuidado com os excessos, não é? Que é uma coisa que é natural da gente, né? Se a gente seguir isso, tudo bem, mas você vê que tem gente, olha, conheci recentemente um senhor, a irmã me disse da existência dele, eu não conheço ele, mas a irmã falou que o irmão dela, que tem 62 anos, é viciado em crack. Eu nunca acreditei que uma pessoa com 62 anos ainda ia estar viciada em crack, porque o crack eu sempre imaginei uma doença de jovem, de gente de 25, 30 anos, mais tarde, dá 40 anos, mas com 60 anos, veja só, com 60, quer dizer, ele ainda não começou a tarefa de autoiluminação, porque, no meu entendimento, eu penso que vai chegar uma hora, eu vou olhar para trás e eu falar assim, escuta, isso aqui não pode, eu tenho que sair disso aqui, não é possível. Não é uma autoiluminação? Ele não começou a tarefa dele ainda, porque faz pequeno furto, como é que ele consegue o vício? Faz pequeno furto, às vezes está andando na rua, vê um carrinho de uma criança, uma bola, que a criança entrou para dentro para pegar, tomar água, alguma coisa, ele pega e rouba uma bola, um triciclo, um negócio de uma criança, imagina só que ponto que a pessoa chega. Aí ela queria que eu providenciasse a aposentadoria dele, eu falei assim, mas você tá o quê? Imaginando que ele vai fazer o quê da aposentadoria? Não, pelo menos tem o dinheiro dele. Mas quem é que vai cuidar do dinheiro dele? Eu que vou cuidar, vai te matar. Se você não der o dinheiro para ele, ele vai te matar. Não é? E outra, vamos promover uma aposentadoria por métodos aí que existem, né? O benefício da prestação continuada e não sei o quê. Talvez seja isso muito pior para ele ter recurso, sei lá, contar com 1.000, 2.500 reais, 1.000 e poucos reais por mês. Meu Deus do céu, ele não vai fazer nada, né? Então, eu falei, não, se ele quiser, deixa ele ir atrás, ele que vai lá na INSS, faz o pedido, deixa ele fazer isso. Não antecipa o problema, quer dizer, no meu entendimento, né? Então a gente está vendo aí que às vezes a gente pensa que está terminando uma coisa e no fim, né, só está começando. Que nem a gente, por exemplo, que é casado, tem filho, aí os filhos crescem, aí vão embora, casa e tal, né? Aí fala, agora estou sossegadão, vou sair com a minha esposa, vou viajar, vou fazer, vou descansar e tal. Quando você menos espera, vem neto. Às vezes o cara vem de volta para casa porque brigou com a mulher, sei lá, a tarefa nem tinha começado ainda, né? E você estava achando que tinha terminado, né? Não é assim que acontece? Então, a ideia aqui é justamente mostrar para a gente que se for embora jovem ou com mais idade, não importa, é muito provável que tenha uma necessidade muito grande disso acontecer. É muito provável isso. E o que é muito confortador para a gente é o seguinte: nós estamos aqui porque nós temos ainda alguma coisa para fazer. Não podemos esquecer isso.
Nós ainda temos alguma coisa para fazer, ainda que seja os pacotes dessa remessa, alguma coisa nós temos que fazer ainda, e nós temos que estar conscientes disso, tá certo?